para o senhor. Sim, toda a medicação deve ter um cuidado absoluto em relação à ingestão com o álcool, né? Não só pela possível redução na absorção dessa medicação, como também por possíveis interações no sentido de exacerbar os efeitos colaterais, né? Em relação aos hormônios, não há uma exacerbação de algum efeito colateral, mas certamente se essa ingestão de álcool for demasiada, essa absorção do organismo desses hormônios será indubitavelmente menor. Doutora, foi proibido também o uso de alguns ácidos que são usados pelos dermatologistas nessa terapia anti-envelhecimento. Queria saber quais são esses ácidos e por que o Conselho de Medicina proibiu o uso deles. Bom, o principal que foi proibido é o EDTA, que é o etileno diamino tetraacético, que é, na verdade, um quelante. Os quelantes eles são utilizados para fazer com que certos nutrientes sejam melhore a dissolução dele e ele seja mais absorvido. Então, na verdade, eles não são tão exageradamente utilizados pelos dermatologistas. Eu queria deixar bem claro que nós não estamos falando do mais frequente utilizado pelo dermatologista, que é ácido retinóico. Não é esse o ácido que foi proibido. Então a gente tem que focar direito para o telespectador não entender uma coisa errada. Outra substância também é a procaína, que o Dr. Maurício já citou. Então, essa é uma substância que é muitas vezes utilizada em um tratamento injetável e com promessas até de melhora de celulite, de estímulo de colágeno. E, na realidade, essa procaína foi realmente proibida com essa indicação. Então, nós temos que entender que substâncias como EDTA, que é esse ácido que a gente citou, ele está proibido, porém, eventualmente, um médico pode necessitar fazer uso dele. Então, a proibição está mais focada no mau uso da substância. Na promessa de conter o envelhecimento, né, doutora? Tem uma pergunta aqui agora para o senhor, pergunta de assinante. As pessoas não têm o direito de envelhecer com menos problemas? E a menopausa teria que continuar com calor, variação de humor e todos os outros sintomas desagradáveis? Cristina Abdala. Não, Cristina, não tem que ter esses sintomas e são realmente manifestações clínicas que devem ser combatidas com medicamentos. Entretanto, é fundamental uma avaliação por um especialista, seja um endocrinologista, um ginecologista especializado em reposição hormonal, mas enfim, é a necessidade de uma avaliação clínica e laboratorial. Ou seja, existe a necessidade de se definir o nível, a faixa hormonal, que de fato é um critério, ou seja, sem esse critério laboratorial, não há como iniciar a reposição hormonal. Além disso, existem várias situações, por exemplo, na mulher, que contraindicam a reposição hormonal, como, por exemplo, a doença displásica da mama, um histórico de câncer de mama, não que a reposição de estrogênio e de progesterona possam causar câncer. Isso aí já está totalmente clarificado, totalmente estabelecido que não. Entretanto, os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, podem alimentar esses tumores já existentes, ou seja, podem fazer com que esses tumores cresçam de uma maneira mais rápida, mas esse tumor já está lá, não foi o hormônio que causou o surgimento do câncer. Então, ou seja, e além disso, Cristina, o mais importante também é uma preocupação em especial com a perda da massa óssea, né, com a osteoporose, que é algo dramático para a mulher. Maior incidência de fraturas do colo do fêmur justamente nessa fase do climatério, ou seja, devido à perda dramática que as mulheres têm de cálcio, e é exatamente essa reposição hormonal de estrogênio e de progesterona que contém e até mesmo reverte essa perda de massa óssea.
Doutora, rapidamente para a gente encerrar, a senhora falou uma coisa que me deixou preocupada. A senhora disse que usa esses medicamentos, alguns deles, essas substâncias estão proibidas, mas que eventualmente o médico pode fazer uso desses medicamentos. Como é que o paciente então vai saber se a prescrição está correta ou se a prescrição foi feita de forma abusiva? Desde que o médico não esteja usando esse medicamento com o enfoque de anti-envelhecimento ou de tratamento anti-câncer ou de tratamento preventivo das doenças degenerativas do envelhecimento, ou mesmo as promessas hoje também têm como anti-aterosclerose. Então, desde que não seja esse o enfoque e desde que a pessoa tenha feito exames e que a necessidade foi comprovada, a partir daí, a indicação. O erro está em fazer as falsas promessas e aí o paciente pagar não só financeiramente, como com a própria vida dele, com o próprio desgaste do organismo dele. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com a dermatologista Meire Parada, ela é integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigada, bom dia para a senhora. Muito obrigada, bom dia a todos. Luciana Eloísa. Doutor Maurício, a gente agradece a sua presença também mais uma vez aqui na edição das 10. Obrigado.